Hoje nós vamos falar sobre o sinal de ficar e suas variações na Libras. Toma muito cuidado com esse sinal, porque se você não souber usá-lo corretamente, ou se você de repente usar em um contexto errado, sabe o que pode acontecer? Pode dar outro significado à sua sinalização. Inclusive, pode acontecer do surdo não entender o que você está falando, ou entender errado, ou você ficar nervoso ali na hora, com medo, inseguro, simplesmente porque você não aprendeu da forma correta o verbo ficar. E pode acontecer também de você cair no português sinalizado, o que eu chamo de armadilha do português sinalizado. Como assim, Aline? Armadilha do português sinalizado. Presta atenção que eu vou te explicar agora como você não cometer esses erros comuns que outras pessoas acabam cometendo por não ter essas informações importantes que eu vou te passar agora. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Aline, para quem não me conhece, e meu sinal é esse, a letra A e a letra L aqui na bochecha, tá? Então, bora lá. Prepara o teu caderno, lápis, borracha, enfim, tudo que você vai precisar para a aula de hoje, principalmente as suas mãozinhas, né? Isso é muito importante também, porque agora eu vou te ensinar o verbo ficar e suas variações. Bora lá. Começando, primeira coisa que eu queria te falar. Ficar, o sinal de ficar, ele tem sinal, tá? Tem um sinal próprio. Ficar e estar é o mesmo sinal. Então, faz aí comigo, tá bom? Faz aí na sua casa comigo, ó. Você vai usar essa configuração de mão, tá? Também é uma letra do alfabeto, é a letra Y. Aí você vai encostar um polegar no outro, igual eu tô fazendo aqui, tá? Então, de novo, ó. Configuração de mão em Y, igual você tá vendo aqui eu fazer. Vira a palma para você, encosta um polegar no outro, tá? Próximo ao peito, não encosta no peito, ele é próximo ao peito. E você vai movimentar para baixo, ó, movimenta para baixo. Esse é o sinal de ficar ou o sinal de estar. Para começar, existem algumas variações desse sinal, tá? Quais variações, por exemplo? Tem algumas pessoas, tem alguns surdos que usam o sinal assim. Essa configuração de mão, encosta o polegar um no outro, movimenta para baixo. Ficar ou estar, é o mesmo sinal. Tem alguns surdos que não usam esse dedinho para baixo, que guardam esse dedinho e fazem o mesmo movimento. Encosta aqui polegar com polegar e movimenta para baixo, ficar ou estar. E ainda tem algumas pessoas que, quando encosta o polegar aqui, ele separa, ó, estar ou ficar, tá? Aline, qual é o correto? Os três estão corretos. Então, você pode usar estar ou ficar, pode usar estar ou ficar, pode usar separando, pode usar separando. Tudo bem até aqui? Então, esse verbo que eu acabei de fazer para você é o verbo de estar ou ficar, tá? Estar ou ficar. Agora, Aline, eu costumo usar esse aqui, tá? Ó, configuração de mão em Y, encosta polegar com polegar e movimenta para baixo. Eu costumo usar esse aqui. Então, durante aqui a nossa aula de hoje, é esse aqui que eu vou usar. Se você quiser usar, se você já tem algum conhecimento em Libras, pode ser um conhecimento básico, intermediário, né? Aí é com você. E já conhece um desses que eu ensinei, você pode usar o que você já conhece mesmo, tá bom? Até para não confundir a sua cabeça. Mas eu, Aline, eu sou acostumada a usar esse aqui, ficar ou estar, então eu vou usar esse aqui mesmo. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Bora lá. Primeiro exemplo, tá? Esse estar ou ficar
ele é usado num contexto de alguém ficar em algum lugar. Por exemplo, vou pedir para a produção colocar a frase aí, porque é essa frase que a gente vai praticar e sinalizar para você compreender quando usar esse sinal de ficar ou estar. No exemplo, na frase, vocês podem ir embora, mas você fica aqui. Então, esse estar ou ficar, ele é no sentido, na expressão da frase, no contexto da frase, de pedir para que alguém fique. Ou seja, todo mundo vai embora, mas aquela pessoa fica. Aquela pessoa X, ela tem que ficar, tá? Então, olha só, o vocês, como eu sinalizo vocês? Primeira coisa, antes da gente ir para a parte prática da sinalização. Lembra que eu falei para você que é importante que você entenda o sinal de ficar e suas variações dentro de contextos reais para não praticar o português sinalizado? Então, a frase, vocês podem ir embora, você fica aqui. Tipo assim, você está falando que todo mundo pode ir embora, mas uma pessoa em específico tem que ficar. Ou seja, uma pessoa em específico, você vai usar o sinal de ficar. Preste atenção. Quando você sinaliza uma frase do português para Libras, existem muitas palavras que nós não vamos fazer o sinal. Por exemplo, quando nós vamos, por exemplo, conjugar verbos, usar preposições, artigos, essas especificidades, travei na palavra aqui, essas particularidades, vamos usar essa palavra, essas particularidades do português não existem na Libras, tá? Tá fazendo sentido para você? Tá conseguindo entender? É por isso que existem muitas frases que na hora de você sinalizar, você pensa, ué, mas não tá faltando alguma coisa aí? Não, é porque existem particularidades da língua portuguesa que não existem na língua de sinais, ok? Vamos ver isso na prática agora. Vamos colocar em prática para que você possa compreender. Olha só. Então, deixa eu abrir aqui. Frase. Vocês podem ir embora, mas você vai ficar aqui. Como é que a gente faz essa frase? O vocês. Pega o indicador, faz assim, ó, igual eu tô fazendo o indicador. Aponta para frente e faz assim, ó. Vocês, tá? É como se você estivesse apontando para várias pessoas que tá aqui na sua frente, ó. Vocês, tá? Agora você vai usar as duas mãos em S e movimento para baixo. Esse é o sinal de poder. Poder. Ó, faz igual eu tô fazendo. Deixa eu tirar meu relógio aqui para sinalizar, que fica melhor. Então, ó. As duas mãos em S para baixo. Poder. Poder. Então, vocês podem ir embora. Ó, ir embora. Zarpar. Vaza, né? Vocês podem ir embora. Aí você aponta para alguém específico. Você fica. Fica. Nesse sentido de frase, nesse contexto de frase, está correto você usar esse ficar, esse estar, tá? Então, ó, vocês podem ir embora. Você, aponta para alguém específico, você fica. Pode ser assim também, ó, fica, tá? Dá para usar isso aqui também, você fica. Tipo, você pedindo para a pessoa ficar aqui, também é um jeito de sinalizar fica. Tá? Então, nesse contexto de ficar, a gente vai usar o próprio sinal de ficar mesmo. Porque você está pedindo para a pessoa ficar nesse lugar, né? Você está pedindo para a pessoa, ó, você fica, todo mundo pode sair, pode ir embora, mas você vai ficar fisicamente, tá? Fisicamente.
ok? Essa é a primeira parte. Agora, eu vou te dar um segundo exemplo de frase. Inclusive, esse segundo exemplo que eu vou te dar agora, ele foi muito usado mesmo, na época de pandemia, né? Por quê? Porque bem na época do começo da pandemia, o que a galera falava muito, né? O que a gente via muito na televisão, o pessoal falando bastante isso também, né? Na televisão e tal. Fiquem em casa, evitem sair. Como que nós vamos sinalizar isso em Libras? Como que eu falo para o surdo para ele ficar em casa e evitar de sair? Fique em casa. Você pode usar 2 sinais. O primeiro, o próprio ficar, que você já aprendeu, né? Ficar, fique. Ou o segundo, esse ficar aqui. Fique, ó, ficar. Tem os 2 jeitos. E casa? Casa é um sinal icônico. Ou seja, se você chegar para uma pessoa que não sabe Libras e fizer o sinal de casa, ela vai entender. Então, vamos fazer a frase completa, ó. Fiquem em casa. Evite sair. Sair, tá? Ó. Configuração de mão em Y. Coloca o polegar na têmpora e joga para frente. Evitar, evitar, evitar. Ok? Vamos fazer a frase de novo? Fique em casa. Evite sair. Tudo bem? Aline, ao invés de usar esse fique aqui, posso usar esse aqui, ó. Fique em casa. Evite sair. Pode, não tem problema nenhum, tá? Os 2 estão corretos. Tudo bem? Agora, nós vamos inserir o verbo ficar em um outro contexto, em um outro exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora a gente vai inserir no contexto de ficar de boa, no sentido de, por exemplo, hoje eu vou ficar de boa em casa, tá? Então coloca aqui, produção, a frase, ó, muito chique isso, né, gente? Chique demais. Então, no contexto, hoje eu vou ficar em casa, vou ficar de boa. Como é que eu sinalizo esse ficar de boa ou ficar à toa? Tipo, vou ficar à toa. A gente vai fazer esse exemplo também. Hoje eu vou ficar em casa de boa. Presta atenção nesse sinal para você fazer corretamente, tá? Então, ó. Hoje, configuração de mão. Hoje eu de boa. Como que eu faço isso? Lembrando que o eu é o indicador que você vai apontar aí pro peito, tá? Eu, de boa. Uma mão em L, as 2 mãos em L, uma virada para você e uma para frente. Ó, você tá percebendo que você vai fazer um quadradinho. Tá vendo? Ó, é um quadradinho. Uma mão em L virada para você, uma mão em L virada para frente. Um quadradinho. E você vai colocar um em cima do outro. E a expressão. Tá vendo? Esse aqui é o sinal de ficar de boa. Tá vendo? Ficar de boa. Tô de boa aqui. E ele também é o sinal de ficar à toa. Aí vai depender do contexto. Tá? Então, ó. Hoje, eu ficar de boa em casa. Tá? Ó, configuração de mão em B. Encosta uma na outra, você vai fazer o telhadinho da casa, esse aqui é o sinal de casa. Então, hoje eu ficar de boa em casa. Ó, ficar de boa aqui em casa. Ok? Um segundo exemplo de frase. Coloca aí, produção. Fico à toa em casa o dia todo. Vocês estão percebendo que essas preposições, por exemplo, hoje vou ficar de boa em casa, que foi a primeira frase. A gente não sinalizou de boa, né? A gente fez assim, ó, hoje de boa em casa. É assim que você mata a armadilha do português sinalizado. É aprendendo essa parte técnica, né?
essa parte teórica da Libras, que você não cai no português sinalizado, tá bom? Ok? Então, bora lá. Cadê? Aqui. Fico à toa em casa o dia todo. Essa é a nossa segunda frase. Então, ó, fico à toa, tá vendo as duas mãos em L aqui? Fico à toa em casa o dia todo. Faz aí comigo para você aprender, ó. As duas mãos em L, uma virada para você, uma para frente. A expressão, tipo, fica à toa em casa, né? Não tem nada para fazer, ó. Fico à toa em casa. Em casa. Uma palma para baixo, a outra começa aqui. Passa no braço, vira e bate. Passa no braço, vira e bate. Frase completa. Fico à toa em casa o dia todo. Ok, gente? Tudo bem? Então, até o presente momento, até agora, você acabou de aprender, você aprendeu, né? 2 tipos de ficar. O ficar de estar em algum lugar, ou seja, o ficar físico, né? Que foi a primeira frase, vocês podem ir embora, mas você, ó, fica, ou você fica aqui, tá? É o ficar físico. Ou ficar de boa ou ficar à toa, que aí nesse contexto, nessa situação, a gente usa outro sinal, né? E agora você vai aprender outro tipo de ficar, que ele tem mais a ver com os tipos de português sinalizado. A armadilha do português sinalizado. Mas antes de eu ensinar para você esse específico, né, especificamente esse tipo de ficar, eu queria te pedir 2 favores, se possível, tá? O primeiro é curtir a nossa aula de hoje. Então, dá um like aí, ó, manda um curtir aí para mim, manda o seu joinha, esse é o primeiro favor. E o segundo favor é você se inscrever no nosso canal, tá? Para você não perder nenhum conteúdo exclusivo da Integra Surdos. Então, primeiro favor, dá uma curtida aí no joinha, manda o seu curtir. E o segundo é se inscrever no nosso canal, tá bom? Para você não perder nada, nenhuma aula aí, tá bom, gente? Show de bola! Então, vamos lá. Agora, a gente vai aprender os tipos de ficar em um contexto de português sinalizado. Ou seja, se você usar esse ficar aqui na seguinte frase, coloca aqui, produção, ele ficou bravo. Se você fizer ao pé da letra, ou seja, se você sinalizar sinalzinho por sinalzinho, primeiro você vai sinalizar o ele, depois o ficou, depois o bravo, se você fizer igualzinho tá aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer um português sinalizado. Ou seja, se você fizer assim, ó, ele, aponta para ele, né? Ele ficou, vai usar o ficou, bravo. Isso é português sinalizado. Então, se você já fez isso ou pensou em fazer isso, pare de fazer imediatamente, porque isso vai travar a sua sinalização com o surdo e vai fazer com que você caia na armadilha do português sinalizado. Aline, o que é o correto, então? O correto é você não usar o ficar dentro desse contexto. Lembre-se que esse sinal de ficar ou estar, ele só é no sentido, né, da palavra ali, do físico. Ou seja, para eu falar que a pessoa tem que ficar ali, para eu falar, você fica aí, fica, não sai, fica. A pessoa fisicamente estar em algum lugar. Por isso que o ficar é ficar barra estar. Tudo bem? Então, como ficaria o ele ficou bravo? Outra coisa também que eu coloquei aí, né? Depende do tempo verbal.
Por exemplo, se você usou a frase, ele ficou bravo, você está se referindo a algo do passado. Então, você vai fazer um sinal que remeta o tempo verbal. Por exemplo, ele ontem bravo. Pronto, tá vendo? Então, você vai remeter o tempo verbal. Agora, se você fazer assim, ó, ele bravo, é o agora, é o presente, tá bom? Tudo bem? Tá fazendo sentido para você? Tá conseguindo compreender a importância de você saber aplicar o verbo ficar dentro de vários contextos para você não cair na armadilha do português sinalizado, tá? Então, de novo, vamos lá, vamos fazer essa frase completa. Ele, aponta para ele, né? Pode ser aqui, pode ser ali, onde você quiser. Ele, bravo. Configuração de mão em garra, abre os dedos e curva no rosto, bravo. Não encosta no rosto, tá? Ele só é próximo ao rosto. Então, ele, bravo. Ele, bravo. E faz a expressão também, tá? Não esquece disso. Por que é muito importante que você compreenda essas variações do sinal de ficar, né? Tem gente que pensa assim, nossa, mas é uma aula inteira só para ensinar o ficar? Gente, deixa eu te falar que os maiores erros de alunos que caem na metodologia tradicional de ensino é isso. Sabe por quê? Se você procurar no Google ou aí, né, em outros lugares aí aleatórios, como sinalizar ficar em libras? Você vai encontrar isso, ficar. Aí você vê um monte de aluno fazendo ele ficar bravo, ele ficar triste. E aí eu coloco a minha mão assim na testa e falo assim, meu Deus do céu, esse aluno caiu no método tradicional de ensino, que é o método que não funciona. Sabe por quê? Porque ele aprendeu o verbo ficar e não contextualizou. Não é isso que acontece com a metodologia de ensino da Integra Surdos. Dentro da metodologia de ensino da Integra Surdos, que existe há mais de 28 anos, você vai aprender a sinalizar e contextualizar. Você não vai aprender um monte de sinal e não vai saber o que fazer com eles. Não. Você vai aprender o sinal e você vai contextualizar, tá? E aí você não vai cometer o erro que demais pessoas acabam cometendo por não aprender do jeito certo. Beleza? Perguntas e dúvidas, manda para mim nos comentários que daqui a pouquinho eu vou responder todos, tá? Pode mandar aí nos comentários. Perguntas e dúvidas referente a essa aula, beleza? Então, legal, gente. Agora eu vou pedir para a produção colocar uma outra frase, uma frase número 2, um exemplo 2, ó. Ficarei feliz se você for na minha festa. Como que a gente sinaliza essa frase que você está vendo aqui embaixo, ó? Ficarei feliz se você for na minha festa. Esse ficarei, o tempo verbal que essa frase está relacionado, né? É um tempo verbal do presente, do agora. Então, a frase fica, eu feliz se você for minha festa, né? Eu vou ficar feliz se você for na minha festa. Então, primeiro a gente vai fazer o sinal de feliz. Vamos fazer aí comigo? Vamos lá? Abre a mãozinha, abaixa o indicador, coloca o polegar bem pertinho dele, essa é a letra F. Abre a mãozinha, todos os dedos, abaixa o indicador, coloca o polegar bem pertinho dele, essa é a letra F. Movimento ondulatório, ó, esse é o sinal de feliz, tá? Eu, feliz, você, aponta para a pessoa, você ir, tipo ir mesmo, sabe? Ah, vai lá, ir, mandar alguém ir mesmo, ó. Ir, minha festa. Festa. De novo. Eu, feliz, você ir, minha festa.
Ah, professora, então quer dizer que não tá certo eu fazer assim, ó. Ficar feliz, você ir, minha festa. De jeito nenhum. Se você aprendeu do jeito errado, desconstrói isso, tá? Por quê? Esse ficar, ele só é dentro do contexto de uma pessoa física. Uma pessoa estar lá, tá? Fisicamente. Então, para você sinalizar essa frase corretamente, você vai fazer eu feliz, você ir, minha festa. Tudo bem? Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Lembrando que dúvidas e perguntas pode mandar nos comentários que daqui a pouquinho eu vou responder todos, tá? A terceira frase é, coloca aí, produção, não fique triste, tenha calma. Então, ó, não fique triste, tenha calma. Também está incorreto, você também cai no português sinalizado, se você fizer assim, ó, não fique triste. Ter calma, tá errado. Desconstrói esse pensamento de aluno cabeça quadrada. Olha eu com cabeça quadrada aqui de novo, né? Desconstrói, tá? Por quê? Porque isso é o português sinalizado. Isso são dicas de português sinalizado para você não cometer erros comuns que outras pessoas cometem por não aprender da forma correta, tá bom? Então, ó, não fique triste. Parece uma frase grande, mas sabe como que você sinaliza o não fique triste? É simplesmente você fazer isso aqui, ó. Você, triste não. Triste não. É só isso, tá vendo? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Inclusive, quando você está interpretando alguma coisa, se você ficar pensando como é que você vai sinalizar palavra por palavra da frase que você quer dizer, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai travar na hora de sinalizar. Isso vai te deixar mais nervoso ou mais nervosa, né? Então, formas de você amenizar o seu nervosismo é não querer interpretar sinal por sinal, e sim contextualizar aquilo que você está querendo dizer, tá bom? Então, ó, não fique triste, tenha calma. Você, triste não, calma, calma, tá? Então, ó, faz aí comigo essa configuração de mão, que é a letra Y, coloca o polegar no queixo, nessa região aqui do queixo, encosta ele, expressão, você, triste não, calma. Agora eu vou fazer só em libras para você ver, tá? Ok? Conseguiu pegar a minha sinalização aqui? Conseguiu compreender? Belezinha, gente. Show! Então, vamos lá. Vamos para mais um agora, hein? Vou fazer essa parte em libras de novo, tá? Para vocês verem, ó. Conseguiram pegar? Conseguiram visualizar agora? Show! Muito bom, muito bom. Legal. Show de bola, galera. Que bom que vocês estão conseguindo compreender e acompanhar. Show! Bom, vamos lá. Agora, a gente vai para o outro tipo de ficar, tá? Esse é um ficar mais quente. Esse é um ficar mais, né? Ó, vou falar uma coisa para vocês, viu? Se vocês verem o surdo sinalizando esse tipo de ficar, o papo é sério, o papo é reto, porque surdo não tem essa coisa de enrolar, não, tá? Ele é direto. É igual nós aqui, às vezes a Jéssica, a minha esposa, fala assim para mim. Às vezes ela me faz uma pergunta e eu falo direto para ela. Ela pergunta assim, vamos supor, uma situação, né?
Ai, amor, o que você acha dessa camiseta? Tá legal? Daí eu falo assim, não, eu trocaria. Aí ela olha para mim e fala assim, nossa, você é bem surda mesmo, hein? Direta e no ponto. E eu falo, é a convivência, né? Pensa, gente, a gente vive com um surdo 20, o dia tem 24 horas, a gente vive com um surdo 25 horas por dia, tá? Tipo, 25 horas é surdo ali, o surdo é direto, se você tá magro, ele vai falar que você tá magro, se você engordou, ele vai falar que você engordou, se você tá com o cabelo zoado, ele vai falar que você tá com o cabelo zoado, então ele é direto e reto. Então, esse sinal de ficar, ele é bem específico. Se você vê um surdo sinalizando, se você errar, então, esse sinal, queria falar uma coisa e fez outra, ele vai entender que você queria, né? Você vai entender já o que eu tô querendo dizer. Presta atenção nesse sinal para você não cometer erros comuns que outras pessoas podem acabar cometendo, né? A não ser que seja um sinal intencional, aí é outra história. Não, Aline, era a minha intenção mesmo. Ah, então beleza, então tá tudo certo. Vamos lá. Sinceridade na lata mesmo, é isso mesmo. Papo reto, é isso mesmo, Hércules, papo reto. Então, ó, presta atenção. Agora eu vou te ensinar o sinal de ficar no sentido de como é que eu chamo isso? De um compromisso não oficializado. Caramba! Olha isso, gente. Ficante no sentido de um compromisso não oficializado. Tô achando que é muito chique isso, viu? E aí, você está namorando aquela pessoa? Não, eu tenho um compromisso não oficializado. É chique isso, hein? Se você tem um ficante, se você está ficando com alguém, substitua pela frase eu tenho um compromisso não oficializado. Como é que soa isso para vocês? Para mim soa uma coisa muito chique. Para mim soa tipo uma coisa, sei lá, que não é nem namoro nem casamento, é um compromisso não oficializado. Da hora, né? Gostei disso, gente. Acabei de inventar, aliás. Um compromisso não oficializado. Olha, se na época que eu era solteira eu tivesse essa ideia, eu falaria assim, ó, vamos ter um compromisso não oficializado. Acho que ia pegar melhor do que falar, vamos só ficar? Seria melhor, vocês não acham? Muito bom, Nica. Bora aderir mesmo. Vamos usar a partir de agora. Show. Então, bora lá. E como é que eu sinalizo um compromisso não oficializado em Libras? Presta atenção para você não confundir esse sinal de ficar, no sentido de ficar, compromisso não oficializado, né? Com o sinal de exemplo. Presta atenção, ó, vou fazer junto com você para você não errar o sinal. Então, bora lá. Configuração de mão. É essa aqui que eu tô fazendo, ó. Perceba que ela não é a configuração de mão em Y, porque a configuração de mão em Y, eu coloco o polegar mais pro ladinho, né? Coloca mais pertinho, ele vai ficar como se fosse um I, né? Só que ele não, o polegar não fica aqui, ele fica aqui, tá bom? Então, olha o jeitinho que tá a minha mão aqui, faz igual aí na sua casa, não é abertão, é mais fechadinho. O dedão, o polegar, você vai encostar aqui no queixo, tá bom? Nessa região aqui do queixo. Agora que você tem que prestar atenção, para você não errar e não confundir o sinal de ficar com o sinal de exemplo. Porque uma coisinha que você faça errada já vai dar outro sentido no sinal, tá? E o que é essa uma coisinha? O movimento, tá? Então, ó, configuração de mão em Y apertadinho, coloca o polegar aqui no queixo, tá vendo? Se você bater, anota aí no teu caderno, movimento batendo é o sinal de exemplo. Movimento passando aqui, ó, no queixo, tá vendo? Olha o movimento, é o sinal de ficar. Então, movimento batendo é o sinal de exemplo. Ah, por exemplo, é o sinal de exemplo, por exemplo mesmo, tá?
e o movimento passando é o sinal de ficar. Ou melhor, compromisso não oficializado, tá? Compromisso não oficializado, tá? Então, esse é o sinal de ficar e esse é o sinal de exemplo. Bate, exemplo. Passa, ficar. Tudo bem, gente? Conseguiram pegar aí os dois sinais? Muito importante. Olha esse comentário da Caroline. Se eu não me engano, a Caroline entrou na turma ou ontem ou hoje, hein? Se eu não me engano, já é aluna, né, Carol? Poxa, agora falou tarde, já estou casada. Digo mesmo, Caroline. Pois é, né? Por que a gente não tem essas ideias antes? Faz parte, não tem problema. Tudo é aprendizado nessa vida, né? Tudo é aprendizado. Muito bom! Tô rindo ainda do compromisso não oficializado. É, gente, eu não sei de onde que eu tirei essa não, mas deu certo. Vai que rola, né? Vai que cola. Show! Ah, Carol respondeu aqui, foi ontem. Eu lembro de você, Carol. Opa! Seja muito bem-vinda aí ao grupo VIP de alunos. Show! Então, bora lá, gente. Entenderam a diferença do exemplo e do ficar, tá? Então, esse ficar aqui de um compromisso não oficializado e o exemplo é batendo. Agora eu vou pedir para a produção colocar uma frase aqui. A frase é: ele não é meu namorado, é meu ficante, tá? É o meu compromisso não oficializado, né? Então, como é que eu faço ele não é meu namorado? O ele, gente, é só você apontar. Você pode apontar para cá, pode apontar para lá. Se ele estiver do teu lado, você quer falar que ele é o seu compromisso não oficializado, você aponta para ele, tá? Então, você aponta para alguém aí. Então, ele não, meu namorado. Não. Ó, então, de novo, faz aí comigo. Ele não, o não é só você fazer um não, meu namorado. Palma aberta, você vai abaixar o dedo do meio, um virado para o outro, namorado. Ó que bonitinho o sinal de namorado, tá vendo? Ó, mexe a cabeça, ó, tá vendo? Ó, como se fosse assim, os dois namorando, ó, namorado. Ele, meu namorado? Não. Aline, posso fazer a frase ao contrário? Ele, não, meu namorado. Ou, ao contrário, ele, meu namorado, não. Tanto faz, tá, gente? Você vai fazer o não depois, o não antes, isso aí não vai interferir em nada mesmo, tá? O importante é você mostrar o sentido da frase, que ele não é teu namorado. Então, ele, namorado meu, não. Aí os surdos assim, ó, é meu ficante. Então, você vai fazer, ele, namorado meu, não. Dá uma pausa na sua sinalização, meu, ficar. Dá uma pausa na sinalização, ó. Ele, meu namorado, não. Dá uma pausa na sua sinalização, meu, ficar. Tá vendo? Essa pausa na sinalização é importante para que você não emende uma frase só, igual vírgula. Você já pegou uma pessoa que está lendo um texto e não dá uma pausa na vírgula? Eu fui na casa da minha amiga, daí depois nós fomos lá e depois, sabe, não dá uma pausa, não tem aquela vírgula e continua o texto? É a mesma coisa. Essa pausa na sinalização é necessária. Então, ele, meu namorado, não. Meu ficar. Ok? Tudo bem? Show, gente! Ele, meu compromisso não oficializado, não. Só ficar. Show de bola! Manda para mim as perguntas, produção, porque agora a gente vai fazer uma parte bem importante da aula, tá? Vou passar com vocês tudo o que vocês acabaram de aprender. Então, bora lá! Ai, gente, vocês gostaram mais do não compromisso oficializado, né? Foi o foco da aula hoje. A galera vai perguntar lá, o que vocês aprenderam na aula de hoje? Eu aprendi um compromisso não oficializado. É assim que vocês vão resumir a aula de hoje, né? Muito bom. Então, vamos lá. Bora! Primeiro exemplo que eu dei para vocês. Ficar no sentido de estar. Então, lembra da frase, né? Ó, vocês pode ir embora. Você
ficar ou ficar. Agora eu vou fazer a frase só em libras, tá? Ok? Frase número 2. Fiquem em casa. Evitem sair. Frase muito usada na pandemia, né? A gente viu muito na televisão, inclusive. Vamos lá? Então, ó. Ok? Show! Segundo contexto, aprendemos o sinal de ficar de boa ou ficar à toa. Então, a frase foi: hoje vou ficar de boa em casa. Fiz 2 vezes, ó, de boa em casa. De boa em casa. Ok? O segundo exemplo foi: fico à toa em casa o dia todo. Ó. O próximo exemplo foi o ficar triste, ficar feliz, ficar bravo, né? Então, a primeira frase foi: ele ficou bravo. Eu vou inserir o sinal de ontem, tá? Então, a frase foi: ele ficou bravo. E o tempo verbal que eu vou colocar é o ontem, tá? Então, olha só. Ok? Exemplo 2, ainda dentro do ficar do português sinalizado, né? Para você não cometer o português sinalizado. Ficarei feliz se você for na minha festa. Ok? E a frase número 3 foi: não fique triste, tenha calma. Ok? E agora nós vamos falar do compromisso não oficializado. Esse é o que vocês estão mais gostando aí, né? Mais curtindo. Então vamos lá. No sentido da frase, ele não é meu namorado, é meu ficante. A produção acrescentou aí, compromisso não oficializado. Esse aí foi um acréscimo, eu não mandei essa parte não. A produção acrescentou aí a frase. Então, ó, ele, meu namorado, não. Meu ficante, ficar, tá? Lembrando que batendo é exemplo. Passando o polegar é ficar, ficante, compromisso não oficializado. Muito bom, muito bom. Gente, importante lembrar, tá? Que as aulas de quarta-feira te ajudam sim a chegar na fluência da Libras, te ajudam a compreender um surdo, te ajudam a quebrar esse método de ensino tradicional, né? Te ajudam a não cometer erros comuns, como o português sinalizado, mas para você ser fluente em Libras, para você vivenciar uma transformação na sua vida pessoal e na sua vida profissional, de fato, as aulas de quarta-feira não são suficientes. Eu quero deixar isso claro, muito claro para você, tá? Eu escuto muita gente falando que já faz muito tempo que está tentando aprender Libras. Aline, você não sabe, faz tempo que eu estou tentando e tal. Mas a minha pergunta para você é: você está no caminho certo? Porque o caminho da fluência, ele tem etapas. Você precisa receber conteúdos corretos na ordem correta, na sequência correta para você atingir a fluência na Libras. E sabe aonde você encontra essa sequência? Dentro do Libras Plus 2.0. E, gente, deixa eu falar para vocês, resumindo a aula em uma frase: compromisso não oficializado. Mas leve a sério o compromisso não oficializado para você não errar o sinal
na hora de conversar com o surdo, beleza? Valeu, gente! Muito obrigada por mais uma quarta-feira. Coloca o teu celular, coloca um lembrete no teu celular para a gente se encontrar quarta-feira que vem de novo, no mesmo horário, no mesmo lugar e com muito mais conteúdo de qualidade para acelerar a sua fluência na Libras. Valeu, gente! Boa noite para vocês. Vejo vocês. Quem é aluno, vejo vocês dentro do Libras Plus 2.0. Quem ainda não é, vejo vocês quarta-feira. Valeu, gente!